E aí tem provas, né? Vai ficar difícil. Então, gente, novamente, bom dia. Vamos todo mundo acordar aí, fazer uns polichinelos rapidinho, só para dar uma acordada. E aí, para a gente começar a nossa aula de hoje, eu quero escrever aqui, a gente está falando de radiciação, tá? Para quem não lembra. Radiciação. E aí, se vocês prestarem atenção na página 36 do livro, bora, Pente, não vai querer travar agora, né? Para com isso. Coisa feia. Página 36. Ah, mano. Página 36. E aí, se vocês prestarem atenção, lá em cima na página 36, o livro já começa usando bem no início dele, né? Que isso aí é no início do livro. Já começa falando de um conceito de número real. E aí, ontem, a gente fez uma revisão rapidinha do que é número real. Deixa eu só fechar isso aqui para não ficar travando. Pronto, acho que foi. Então, aí a gente fez uma revisão bem rápida do que é um número real. Né? Rápida não, do aula toda. A gente começa com números naturais, que são aqueles números lá. Não vou escrever tudo de novo, tá? São os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Enfim, são os números que representam quantidades, representados pela letra N. Depois a gente consegue um conjunto maior, a gente aprende lá no sexto ano, um conjunto maior ainda, que é o conjunto dos números inteiros. Isso, aqui, conjunto de números inteiros. Bora, caramba, mas que coisa. Representado pela letra Z de uma palavra lá do grego, que eu nunca lembro qual é. E aí, os números inteiros também engloba todos os números naturais, 0, 1, 2, 3, 4. E, além disso, os números negativos, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim vai. E aí, a gente aprende a fazer um monte de operações, soma número positivo com negativo, negativo com negativo. E aí, multiplica, aí divide, e é um monte de coisa. E aí, depois, a gente estuda um outro conjunto com os números racionais, inclusive lá no oitavo ano também, eu acho. Deveria ter sido, pelo menos, né, gente? Que é o conjunto representado pela letra Q. Agora, por que que é Q? Eu realmente não sei. E aí, esse conjunto aqui engloba os naturais, engloba os inteiros e muitos outros números que podem ser colocados como frações, lembre? Ser colocados como frações. Todas essas frações estão aqui dentro. E aí a gente falou ontem, rapidola, que existem vários números que podem ser colocados aqui, né? Tem as frações normais, tem os números decimais, né? Que é tipo 1,1, 2,2, 3,4, enfim, todos esses que tem vírgula. As dízimas periódicas, enfim, um monte de número pode ser colocado aí nos irracionais. Então, aqui nos racionais, perdão, são os números que podem ser frações. Em contrapartida, né, ao contrário disso, tem os números que não podem ser colocados como frações, e eles ficam fora de tudo isso aí. E eles são chamados de irracionais, representados pela letra I, que é a única que faz sentido, né? Enfim. E aqui nós temos vários números. Por exemplo, o número π, a gente falou rapidinho do número π ontem, que vocês vão ver bastante por aí, por isso no médio. Os números raiz quadrada de números primos, tipo raiz de 2, raiz de 3. Enfim, todos esses números aí, eles são irracionais. Não existe fração que represente eles. É isso aqui, pronto. E aí, gente, quando a gente junta todo esse negócio aí, não vai ter como eu baixar, que coisa. Quando a gente junta tudo, vou colocar outra cor. Pronto, marrom.
Quando a gente junta todos esses números aí, os naturais, os inteiros, os que são frações, os que não são frações, tudo, a gente finalmente chega no conjunto maior chamado de números reais. Só para a gente lembrar. É por isso que o livro coloca, já começa assim, raiz de um número real, porque ele subentende que vocês já sabem tudo isso aí. E aí, o que é o número real mesmo é quando você junta tudo isso aqui. Juntou os positivos, os negativos, as frações, as não frações, tudo é real. E aí a gente para por aqui nesse conceito de conjunto e bora para lá porque o livro está dizendo. Aí a gente viu ontem que a raiz, né, quando você tem raiz, lembrando que aqui o número de baixo, ele se chama radicando, vou colocar aqui, radicando, só para lembrar, tá? Aqui em cima nós temos um númerozinho que é maior do que 2, tá? Não existe um. Chamado de índice. E aí, para a gente calcular isso, a gente tem que pensar num númerozinho, vou colocar como sendo B, tá? E aí, o que a gente tem que fazer mesmo? Tem que verificar esse número aqui elevado a esse número índice, tem que dar o número aqui de baixo, só para vocês lembrarem. Ou seja, isso aqui, tudinho, é a mesma coisa que isso aqui. O número B elevado ao número N é o número A. Calma que eu vou já falar o que isso significa. E aí, gente, então, o que a gente está dizendo aqui nesse negócio? É que a dissociação e potenciação andam juntas. A gente resolve, eu vou escrever desse jeito bem coloquial mesmo, tá? A gente resolve uma raiz usando potência. Então, é isso que eu quero que vocês entendam, né? Quando a gente vai calcular uma raiz, a gente tem que usar potência, que é o que a gente estudou lá no início mesmo, né? Então, por exemplo, se você tiver que calcular, por exemplo, gente, se você tiver que calcular, eu não vou ficar com o número pequeno, vou colocar logo o número grande aqui. O índice 10, e aqui embaixo você coloca 1024. Aí você quer saber qual é o valor que dá isso aqui. O que você tem que fazer? Você tem que procurar um número, esse número eu vou colocar como sendo um quadradinho aqui, tá? Finge que é um número isso aqui. Esse número aqui, que vai ser o nosso resultado, o que ele precisa satisfazer? O resultado elevado a 10 tem que dar 1024. Eu vou colocar isso aqui do lado, tá? Resultado que a gente não sabe qual é ainda, tá? Elevado a 10 tem que dar 1024. Então, a gente tem que pensar qual é o número que elevado a 10 tem que dar 1024. E aí você precisa lembrar que elevado a 10 é o número multiplicado com ele mesmo 10 vezes, tá? Número multiplicado com ele mesmo 10 vezes tem que dar 1024. Aí você tem que pensar aí, qual será o número que multiplicado com ele mesmo 10 vezes dá 1024? Será que é o 1? Será que é o 2? Será que é o 3? Será que é o 4? Enfim. Aí você vai lá, pega uma calculadora, ou então vai na mão mesmo, ou então depois de muito tempo você já vai ter isso de cabeça, tá, gente? A gente realmente decora essas coisas. E aí você vai descobrir, depois de, sabe, sei lá como, que o número que faz isso aí é o número 2. Deixa eu colocar aqui de azul. É o número 2. Pera aí, deixa eu fechar esse negócio aqui, vai baixo, está gritando. Então, pronto, o número 2 é o que satisfaz isso. 2 elevado a décima dá 1024. Então, o resultado desta raiz aqui, pessoas, é 2. Aí você pensa assim, ué, professor, como é que eu vou saber isso? Como é que eu vou saber que o 2 elevado a décima dá 1024? Gente, então, né, dá para fazer isso de várias formas. Muitas formas. A gente não vai ficar nisso agora, tá? Talvez em uma aula futura eu ensine vocês a fazer esse tipo de coisa. Mas, por enquanto, o nosso foco não é esse. Então, para você saber realmente que 2 elevado a décima dá 1024, você precisa fazer isso aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 10 vezes, tá? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto.
Aí você pega uma calculadora ou vai na mão mesmo, sei lá, e vai fazendo isso aqui. Quando você fizer tudo isso, você vai ver que tá certinho 1024. Ou seja, tá certo. 2 multiplicado com 2, 10 vezes dá 1024. Tararam, tararam. Ok, até aí alguma dúvida, pessoas? Tem alguém acordado aí? Tem alguém dormindo? Não, dormindo eu sei que tem. Tem alguém acordado aí? Tem, tô acordado. Acabei de acordar, eu tô tentando ligar o microfone. Olha, reclame com quem colocou a aula 7h15, tá? Não tem nada a ver com isso. Sim, gente, olha só. Mas, Então, olha, raiz é isso, tá? Você precisa ver raiz como sendo uma coisa que depende da potenciação. Então, para você resolver uma raiz, você precisa pensar em potenciação. Novamente, existem formas de resolver, tá? Então, outra coisa que a gente viu ontem é que, deixa eu colocar de novo aqui a forma que a gente costuma ver uma raiz. A gente vê assim, né? Aqui tem o número A, que a gente chama de radicando, e aqui tem o número N. Eu sei que é muito estranho para algumas pessoas pensarem quando alguém fala assim, número A e número N. Eu sei disso, gente, eu passei por isso, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é que a gente coloca número na matemática como sendo letra, porque pode ser qualquer número. É isso que eu quero que vocês entendam. A gente coloca assim porque pode ser qualquer um. A única restrição é que esse número aqui, o índice, ele tem que ser maior do que 2, só isso. E aí você lembra que quando for 2 a gente está calculando uma raiz quadrada, aí não precisa aparecer quando for 2. Aí a gente calcula raiz cúbica, quando for 3, a gente calcula não, desculpa, a gente chama de raiz cúbica. A partir do 4 não tem essa nomenclatura, raiz quarta mesmo, raiz quinta e vai embora. Aí, quando a gente tem isso aqui, a gente tem duas possibilidades para o número n lá. Temos para o índice n duas possibilidades. A primeira possibilidade, primeiro caso, né? O primeiro caso é o que o n é ímpar. Não, ímpar não, desculpa, par. Foi só o que a gente viu ontem. A gente não viu a segunda possibilidade de ontem. A gente vai falar dela hoje. O primeiro caso é em que o número n é um número par. Ou seja, né, nesse caso aí o n pode ser 2, 4, 6, 8, 10 e vai embora. Número par, tá, gente? Quem não sabe, número par é divisível por 2. Quando isso acontecer, nós temos duas possibilidades. A primeira se o A for número positivo, e aí tem que saber como é que é isso aqui, tá? A maior que zero significa que ele é positivo. Podemos calcular a raiz. É isso que eu quero que vocês saibam. Quando o A for positivo, a gente pode calcular a raiz. E aí no livro tem vários exemplos. Vamos ver os exemplos que está aí, que a gente falou ontem também. O primeiro exemplo que está aí no livro, raiz de 49, raiz quadrada de 49, né? Raiz quadrada de 49. E dá 7, para quem não sabe. Por que dá 7, gente? Porque 7 ao quadrado, 49. Calcula aí, 7 vezes 7 dá 49 certinho. Outro exemplo no livro, gente. Raiz quadrada de 27,04. 27,04 e segundo livro, isso dá 5,2. E é por isso que a gente fala desse conceito de número racional, número natural, número não sei o que, número real, porque vocês não vão calcular só raízes bonitinhas, tá? Na vida de vocês, 49, 100, 36, não. Algum momento vai aparecer uma raiz de 27,04, aí eu quero ver. A raiz disso aqui é 5,2, porque se você fizer 5,2 ao quadrado, dá 27,4. Professor, por que você está colocando esse quadrado aí em cima, esse expoente 2? Não estou entendendo. Você precisa lembrar que esse número aqui é o mesmo número que está aqui, ó. Aí você fala, mas não tem nenhum número aqui, professor, você está doido? Tem sim o 2, ele não precisa aparecer, mas ele está aí. Outro exemplo do livro. Raiz sexta de 729.
729. Dá 3 isso aqui. 3? É isso mesmo. Como é que a gente faz para saber se é 3, verdade? Você pega o 3, eleva o índice lá e vê se dá 729. Faz na calculadora aí. Dá certinho 729. E se você não souber fazer na calculadora, pega o 3 e faz 3 vezes 3 vezes 3, 6 vezes. E o último exemplo do livro é raiz oitava de 256. Isso aqui deve ser 2. Eu imagino que seja 2. É, isso mesmo. 2. Por que que é 2? Porque se você pegar o 2 e elevar a 8, que significa a mesma coisa que pegar o 2 e multiplicar com ele mesmo 8 vezes, dá 256. E, novamente, depois de um tempo, esse tipo de coisa fica na cabeça, assim, você faz isso praticamente automaticamente. E vocês vão precisar tanto disso no ensino médio, vocês não fazem ideia. Por isso que eu estou reforçando muito isso com vocês. Tá, beleza. E aí a gente já viu o caso em que o número A, quando eu digo A, é o radicando, tá? Isso aqui, ó. Esse é positivo. Só que existe um caso, né, a possibilidade dele ser um número negativo também. Então vamos colocar aqui. Segunda possibilidade do A. Isso quando o índice for par, tá? Se o A for menor do que 0, que a gente chama de número negativo, então não podemos calcular, não vou nem colocar assim. Então, a raiz não está definida no conjunto dos números reais. Que significa a mesma coisa que dizer que a gente não pode calcular dentro dos números reais, tá, gente? Então, por exemplo, e que a gente parou na aula ontem? Por exemplo, o A é negativo, deixa eu pensar aqui, vou colocar raiz quadrada de menos 4. Imagina que você vai calcular isso aqui. Mesmo exemplo que a gente usou ontem. Raiz quadrada de menos 4. Aí você pensa assim, se a raiz quadrada do 4 normal, né, o 4 positivo é 2, então eu acho que a raiz quadrada de menos 4 é menos 2. Vou até colocar de outra cor aqui. Aí a gente pensa assim, a raiz quadrada de menos 4 é menos 2. Se a raiz de 4 é 2, né? Aí você pensa assim, será que é? Deixa eu confirmar, deixa eu ter certeza disso. O que você tem que fazer para ter certeza? Verifica na potenciação, tá? Pega o menos 2, que é o que você acha que é o resultado, eleva este número bonitinho aqui, que é o 2, que não está aparecendo, mas ele está aí. Eleva ao quadrado, aí você vai colocar um parêntese aí, que é para você saber que é o menos 2 ao quadrado, e verifica quanto é que dá isso. Tem que dar menos 4, tá? Que a gente está vendo aqui que dá menos 4, tem que dar menos 4. É só tirar a notificação. Pronto. Aí você vai fazer menos 2 ao quadrado. Aí você faz assim, menos 2 ao quadrado é a mesma coisa que menos 2 vezes menos 2, tá, gente? Menos 2 vezes menos 2. Aí você faz essa conta aqui, que eu imagino que vocês saibam fazer no ano. E aí se você fizer menos 2 vezes menos 2, vai dar mais 4. Aí pronto, já buga a cabeça, porque quando a gente faz essa conta aqui dá mais 4. Mas a gente tinha que chegar em menos 4. E agora? Aí a gente conversou sobre isso ontem, teve alguns alunos que falaram assim, professor, então tem que fazer menos 2 vezes 2. Realmente, se vocês fizerem menos 2 vezes 2, dá menos 4, de fato, realmente, com certeza. Mas o grande problema é que quando a gente calcula a raiz, a gente tem que multiplicar o número com ele mesmo. E aqui a gente não está multiplicando o número com ele mesmo. Então, ou você multiplica 2 com 2, ou você multiplica menos 2 com menos 2. Você não pode fazer isso aqui, para saber se uma raiz está correta. Então, no fim das contas, o que eu estou dizendo para vocês é que não tem como calcular isso aí. Não existe nenhum número que ao quadrado vai dar menos 4. Não real, pelo menos. Então, gente, raiz quadrada de menos 4 não existe. Você escreve lá assim, não existe nos reais. Reais. É isso, basicamente é isso. Quando você tiver um índice par e o número aqui dentro da raiz, o radicando for negativo, não existe. Simplesmente não existe. Você pode passar o resto da sua vida procurando aí um número que multiplicado por ele mesmo dá menos 4. Você não vai encontrar. Não real, pelo menos.
Deixa eu ver aqui um outro exemplo. Raiz quarta de menos 16. Se você pensar aí, você não vai encontrar um número que, multiplicado com ele mesmo 4 vezes, dá menos 16. Não existe. Não existe. Aí você vai colocar também lá. Você vai perder um pouco de tempo se você não lembrar disso. Mas depois de tempo também você perceba que não existe de reais. No geral, gente, não existe raiz, número par, índice par de número negativo, não existe. Aí, aqui no livro tem alguns exemplos. Quais são os exemplos que estão no livro? Vamos colocar aí. Está lá no finalzinho da página 36. Raiz oitava de menos 256. E esse exemplo aqui, ele está sendo bem colocado porque, olha só, aqui em cima a gente calculou a raiz oitava de 256. Bem aqui, ó. É 2. Aí você vai pensar assim, quando eu trocar o sinal aqui, colocar menos 256, então o resultado vai ser menos 2. Não, não vai. É isso que o livro está dizendo para vocês. Não existe, não existe. Aí você, na linguagem matemática, a gente coloca assim, ó. Coloca um ezinho e faz um risco, que significa não pertence aos números reais. Que é a mesma coisa que dizer que não é um número real, tá? Aspas, não é um número real. Esse negócio nesse símbolo que eu acho que vocês já viram na vida de vocês também. Outro exemplo do livro aí que não é um número real é raiz quarta de menos 81. E por não ser um número real, entenda que você não tem que calcular, tá? Se aparecer uma questão, você não calcula e nem perde seu tempo. É isso que eu quero dizer. Isso aqui também não é um número real. Real. Também não é um número real. Qual é o próximo? Raiz sexta. Percebam que todos os índices aqui são par, tá? Menos 1 também não é um número real. Não é real e pronto. Aí, depois disso, o livro faz uma observação, mas antes da gente ir para ela, eu quero só saber. Alguma dúvida até aqui, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Não. Beleza. Sem dúvidas. Ok, tudo bem. Professor, Oi, pode falar. em algum momento o índice vai ser número negativo? Índice negativo? Sim. Não. Por quê? Não existe índice negativo. Quando você vê radiciação, lá na definição, a gente tem que esse número aqui tem que ser um número positivo. Por que ele tem que ser um número positivo? Porque se você pensar bem, deixa eu ir aqui para cima. Tá aqui, ó. Vamos usar esse aqui como exemplo, que foi o primeiro que a gente usou. Esse aqui, ó. O raiz décima de 24. Quando você quer calcular, por exemplo, quer calcular a raiz décima de 1024, aí a gente chegou à conclusão de que é o número 2. Mas para você calcular isso aqui, você tem que pegar esse índice aqui e ele vai virar um expoente. Ou seja, ele vai virar a quantidade de vezes que o número 2 vai ser multiplicado com ele mesmo. E aí, nessa questão aqui, a gente não tem uma quantidade negativa. Não existe quantidade negativa. Tipo, não tem como você multiplicar o 2 com ele mesmo menos 5 vezes. Ou menos 10 vezes, por exemplo. Eu sei que a gente já estudou potências em que o expoente é negativo, mas isso é uma outra situação. Aquele tipo de potência não tem bem uma relação com a radiciação. Então, a resposta para a pergunta é não. Este índice aqui, ele sempre vai ser um número maior do que 2, tá? Então, vai ser 2, 3, 4, 5, mas não vai ser negativo. É isso que eu quero que vocês entendam. Tá, aí depois, o livro coloca um exemplo, uma observação, que é na página 37, tá? Até escrever aqui, caso alguém esteja acompanhando aí. Página 37, já mudou de página. Ele coloca a observação assim, ó. Você tem dois números. O primeiro deles é raiz quadrada de menos 9. E o segundo é menos raiz quadrada de 9. O livro quer que vocês entendam, e eu também quero,
que essas duas coisas são completamente diferentes, tá? Uma coisa não tem a ver com a outra. Do momento que o menos sai de dentro do radical, muda completamente o sentido matemático do negócio. Por quê? Aqui dentro, você teria que encontrar o quê? Um número que multiplicado com ele mesmo duas vezes, porque bem aqui tem um 2, e daria menos 9. E como a gente já está falando várias vezes, aqui se o índice for par e o radicando for negativo, que é o caso aqui do menos 9, isso aqui não está definido nos números reais. Não está definido nos números reais. Aqui é outra história. Aqui a gente tem o número 9 lá embaixo dentro é positivo. E aqui a gente tem que ver como é que significa. Qual é o valor desta raiz? Esse menos 9 aqui a gente tem que ler como sendo o oposto. Aliás, menos raiz de 9, perdão. Isso aqui é o oposto de raiz de 9. Aí tem que lembrar o que é oposto, tá? Eu vou já falar o que é isso, caso alguém não tenha entendido. Ele é o oposto de raiz de 9. Então, quando o menos estiver fora de uma raiz, como é que você faz para calcular isso, gente? Você coloca assim, vou colocar aqui embaixo. Menos raiz de 9. Novamente, se o menos estiver dentro da raiz, não tem como calcular. Se for um índice par, claro. O que você faz aqui? Você repete o menos, que está lá fora, simplesmente repete ele e calcula a raiz. Quanto é a raiz quadrada de 9, gente? 3. Isso. Então, o resultado disso aí é menos 3. É isso que o livro quer que vocês entendam, então. Se você tiver que calcular raiz quadrada de menos 9, não calcula, não existe nos números reais. Porém, se aparecer o menos fora, aí você calcula. Outro exemplo para ficar mais claro. Se você tiver que calcular raiz quadrada de menos 16, gente. Viu que é número negativo? Não adianta, não tem como. Não existe nos números reais e pronto. Não existe e acabou. Não tem como calcular. Agora, se você tiver que calcular menos raiz quadrada de 16, aí é outra história, tá? O que você faz? Repete o menos de fora e calcula. Quanto é raiz quadrada de 16, pessoas? 4. Isso, então o resultado aqui é menos 4. E aí que eu quero que vocês entendam. O de cima não tem resultado, acabou. E o de baixo tem. São coisas diferentes. E aí eu quero que vocês percebam que menos 4 é um número negativo. Então, nessa questão toda de radiciação, pode ser que apareça no final um número negativo. Porque a gente já estudou negativo, a gente já estudou natural, inteiro, racional, enfim, né? Já tá tudo. Pelo menos é o que se entende, é o que se espera, né? O livro está assumindo que todo mundo já sabe isso. Então, só mais uma. Se você tiver que calcular a raiz quadrada de menos 25, dá para calcular ou não, gente? Não. Não, né? Aí você coloca assim, não pertence aos números reais. Ou simplesmente escreve, não está definido nos reais. Mas eu acho assim mais rápido. Você coloca um Ezinho, um R e risco E. Pronto. E se você tiver que calcular menos raiz quadrada, ou menos raiz quadrada de 25, e aí, quanto é que dá isso? 5. Aí você coloca o menos na frente, então dá menos 5, isso aí. Então é isso que o livro quer que vocês entendam. Se o menos estiver dentro, não calcula. Se o menos estiver fora, você calcula sim. Tá, aí olha só, voltando aqui no lugar. A gente falou lá no início, eu não sei nem cadê. Tá aqui. A gente falou que tinha dois casos para o índice, tá? Que é o número aqui de cima, o número N. Ele poderia ser par, e aí a gente fez toda essa análise. Se o número for positivo, tem. Se o número for negativo, não tem. E o segundo caso, o nosso índice, depois de muito tempo, né? O segundo caso é em que ele é um número ímpar. O segundo caso. N é um número ímpar. Aí tem que lembrar, tá? O que é número ímpar. E como é um número positivo, né? Então só pode ser 3, porque não pode ser 1, tá? Não tem como a gente colocar o índice 1. 3, 5, 7, 9, 11 e vai embora. Quando isso acontecer, gente, aí não tem papo. Dá para calcular tudo. Dá para calcular positivo, negativo, nossa. Então, o ímpar é mais chato ainda do que o par. Dá para calcular qualquer coisa. Então, basicamente é isso. Deixa eu escrever isso aqui.
Quando o índice for ímpar, não existem restrições. Vamos calcular as raízes de números positivos e também de números negativos. Então, meu amor, é isso. Dá para calcular tudo quando o número de cima for ímpar. Então, novamente, vocês só vão ter essa história de, não é o número real quando o índice for par. Se for ímpar, vai dar para calcular. E vocês vão já entender por quê. Raiz cúbica de 8, né? Vamos calcular aqui, começar com um exemplo bem simples. Raiz cúbica de 8. Aluno. Botou luz, não. Tá. Espera aí, gente, rapidinho. Tá bom. Tá, raiz cúbica de 8, que eu tava falando, né? Quanto é que dá a raiz cúbica de 8, gente? Rapidinho aí de cabeça. 2. Isso, muito bom. Por que dá 2? Que 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. Isso, muito bom. Aí, professor, não entendi. Como é que eu sei que é 2? Você faz aí, ó. 2 multiplicado com ele mesmo 3 vezes. Tem que dar 8. Então, vamos lá. 2 vezes 2 vezes 2. Aí, por favor, né? Dá para fazer isso de cabeça, dá certinho 8. E aí tem que lembrar também que 2 vezes 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 ao cubo, tá? Você pode usar as duas formas de calcular, tanto faz. Então, tanto faz qual você use, o importante é que o resultado dá 8 nos dois casos. Até porque é a mesma coisa, né? Aí, agora você vai perguntar, você vai pensar assim, professor, tá, você calculou de 8. E se eu tiver que calcular de menos 8? Só que não é raiz quadrada, tá? Raiz quadrada não dá, é raiz cúbica. Aí você pensa aí, quanto é que dá, gente? Deixa eu ver responder aqui esse aluno rapidão. E aí, gente, vou ter que dar isso. Deixa eu ver aqui no chat para ver se alguém falou alguma coisa, se alguém acordou. Tá. Tudo bem, mas eu ainda não fiz a chamada de Giovana daqui a pouquinho. E aí, gente? Dá menos 2? Dá menos 2. Isso mesmo. Aí você já pensa assim, professor, mas agora não dava, mas era porque era par. Agora é ímpar, então é outra situação. Quando for ímpar, dá para calcular assim. Nesse caso, dá menos 2. Aí você vai pensar, professor, como é que dá menos 2? É do mesmo jeito que verifica, tá? Você vai fazer o menos 2 multiplicado com ele mesmo 3 vezes. Então, vamos lá. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. E caso alguém não tenha muita prática com essa multiplicação de números negativos, vamos fazer por partes, tá? Que eu quero que vocês entendam todos esses detalhes aqui. Para você calcular isso aqui, você vai fazer primeiro esse... Pode lá, né? Desliga teu mic. Por favor, Igor. Ai, caramba, é um alarme para ele acordar, gente. Ai, caramba. Então tá, gente, faz aí. Menos 2 vezes menos 2. Como é que faz isso? Você tem que fazer a multiplicação dos dois números primeiro, tá? 2 vezes 2 dá 4. Aí depois você faz a multiplicação dos sinais, tá? Menos vezes menos. E aí, caso você não lembre, se você estiver multiplicando dois números que os sinais são iguais, então o resultado sempre dá positivo, tá? Positivo. Então dá mais 4. E aí, existem várias maneiras de você fazer essa multiplicação. Você vai ver aí qual é a melhor para você. Mas o importante é que, independente de qual método você use, o resultado de menos 2 vezes menos 2 vai dar mais 4, tá? E aí, esse menos 2 aqui, ele ficou sozinho. Ele ainda não apareceu. Então, vamos colocar ele aqui do lado. Vezes menos 2.
Então, olha só, a gente tem mais 4, número positivo, multiplicado com menos 2. O que você faz agora para fazer essa multiplicação? Mesma coisa, faz os dois números primeiro. 2 vezes 4 dá 8. E agora você faz os sinais. Positivo com negativo. São dois números, sinais, perdão, dois sinais diferentes que estão sendo multiplicados. Quando você faz dois sinais diferentes, o resultado dá negativo. Então tá aí, pessoas. O resultado realmente deu menos 8. Ó. Menos 8, menos 8. Então, é isso que o livro está dizendo para vocês. Se você estiver calculando uma raiz em que o índice é ímpar e o número aqui for negativo, não pensa que não dá para calcular. O pior é que dá, realmente dá. E essa aqui é a verificação, tá? Próximo aqui do livro, deixa eu ver. Raiz quinta. 3, 1, 2, 5. 3, 1, 2, 5. Para você calcular a raiz quinta de 3, 1, 2, 5, você tem que pensar qual é o número que multiplicado com ele mesmo 5 vezes vai dar 3.125, e segundo o livro é 5. Então, o resultado disso aí é 5. Para você saber se está certo, você pega o 5 e multiplica com ele mesmo 5 vezes. Eu acho que todo mundo já entendeu isso, mas eu vou falar mesmo assim. Faz o 5 com ele mesmo 5 vezes. 5 vezes porque é esse número bem aqui, tá? Também acho que todo mundo já entendeu isso, mas enfim. Vê quanto é que dá isso aí. Vai dar 3.125, sim, com certeza. Aí, depois, tem um exemplo negativo. Raiz quinta de menos 3.125. Mas aí que está a situação, gente. Se você souber o positivo, o negativo você vai saber também, porque é só você trocar o sinal. Aqui sim dá para fazer isso, vai dar menos 5. E se você quiser saber se está certo, pega o menos 5 e multiplica com ele mesmo 5 vezes. Menos 5 vezes menos 5. Aí vai fazendo a análise do sinal várias vezes, tá? Menos 5 vezes menos 5. Só mais uma, né? Vezes menos 5. Ah, não, foi no WhatsApp. Então, deu para entender aí? Alguma dúvida até então? Não. Então, beleza. O que a gente já viu até agora? Para o índice N, o que acontece? Revisãozinha rápida aqui da aula. Nós temos duas possibilidades. O caso em que ele é par, que aí nós temos algumas restrições, e o caso em que o número N, que é o número de cima lá, é ímpar. Se ele for ímpar, você não tem para onde correr, dá para calcular assim. Sempre dá. Independente se o número for positivo ou se o número for negativo. Tanto faz, dá para calcular nos dois casos. Já no caso em que o número de cima, o índice N, é par, nós temos duas coisas a ser levadas em consideração. Se o número de dentro, o radicando, for positivo, independente se é uma fração, se é um número com vírgula, se é um número muito grande, um número muito pequeno, você sempre vai poder calcular se ele for positivo. Porém, se o número for negativo, você não tem como calcular. Só que o que você tem que prestar atenção é aonde esse menos está. Porque, como a gente viu lá, aqui em cima, se o menos estiver dentro da raiz, você não pode calcular. Se o menos estiver fora da raiz, você pode calcular. E você simplesmente ignora o menos, vamos dizer assim. Você ignora o menos e calcula a raiz normalmente. E aí, no resultado, você vai deixar o menos lá na frente. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, são coisas diferentes. Menos dentro da raiz é uma coisa, menos fora da raiz é outra coisa. E aí a última observação desta página é... Deixa eu ver. Tá, eu vou escrever aqui desse jeito. Observação. Seja em um número natural. Natural. O que é um número natural mesmo, gente?
quê? Nem ouvi. O que é um número natural mesmo? Número 1, 2, 3 e etc. Isso. Mas tem o zero também, tá? Tem um número natural, aí depois o livro coloca assim, maior ou igual do que igual a 2. Maior ou igual a 2. Ou seja, um número natural maior ou igual a 2. Seria 2, 3, 4, 5, 6, enfim. Definimos, e é aqui que eu quero que vocês entendam uma outra coisa também. A raiz quadrada, raiz enésima, na verdade, é assim que fala. Raiz enésima de zero é o próprio zero. Eu escrevi isso aqui em português. Raiz, aspas, enésima, porque é o índice N, tá? Raiz enésima de zero é zero. É isso que está escrito aí. Ou seja, pessoas... Ué? Por que não está dando? Independente do índice N, se for ímpar, se for par, se for muito grande, se for muito pequeno, não interessa. Se o número de dentro for zero, o resultado vai dar zero. Então, por exemplo, se você tiver que calcular a raiz quadrada de zero, é zero. Por quê? Porque, teoricamente, você tem que pegar um número que multiplicado com ele mesmo duas vezes dê zero. E o único número que faz isso é o zero. Tá? Próximo. Raiz 25 de zero. Também dá zero. Raiz 103 de zero. Dá zero também. E aí o livro dá uma exagerada bacana aqui nessa. É a raiz 7.855. Essa foi bem aleatória. De zero. Também dá zero. Não importa qual seja o número, vai sempre dar zero. E aí, gente, para a gente passar para a próxima parte, eu quero que vocês resolvam essas 5 questões que tem aí. Então, essa vai ser a nossa atividade de hoje, tá? O próximo assunto não vai dar para deixar a atividade de hoje, porque a gente não vai conseguir encerrar em meia hora. E enquanto eu estou falando, vão logo no chat e coloca aí o nome e sobrenome de vocês e a turma, tá? Rapidola, rapidola. Quem estiver dormindo, eu sinto muito. Ai, caramba, deixa eu colocar para cá. Quero que vocês resolvam as questões. Resolver as questões 3, não, 2, 3, 4 e 5. 2, 3, 4 e 5. A página 37. Professor, é para entregar quando a atividade? Na próxima aula. Tá. Aí você fala assim, professor, mas aí tem a questão 1. Pois é, a questão 1 a gente vai resolver agora, né? E é isso. É bom que já dá um gás, né? Enquanto vocês estão aí fazendo o nome de vocês, eu vou escrever a questão 1 aqui, caso alguém não tenha um livro aí, né? E não dá para levantar, né, durante aquele soninho para pegar o livro. Quantas das expressões seguintes não são definidas? Presta atenção na pergunta. Não são definidas no conjunto dos números reais. Conjunto R. Este R bonito aí. Conjunto R dos números reais. Aí nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. A primeira, raiz cúbica de menos 8. A segunda, raiz quadrada de menos 1. A terceira, raiz quarta de menos 16.
A quinta, não, a quinta não, a quarta, a raiz quinta de 32, a raiz décima de 1, essa é besta, e raiz cúbica de menos 125. Aí eu vou dar 2 segundinhos para vocês pensarem enquanto eu amarro meu cabelo. E é isso. Não, professor. Fala, qual é? Já sei, professor. Já? Então tá. Deixa só o povo perder um tempinho aí pensando. É para copiar? Claro que é para copiar. Ai, caramba, para entregar quando? Próxima aula, né? São só 4 questões. Gente, isso aqui vocês vão resolver em 10 segundos. É besta, besta, besta. Cadê o vídeo da aula de ontem? Olha, né? Isso mesmo, bota moral nesse professor aí. Vou postar daqui a pouco, não te preocupe. Não é para olhar lá atrás do livro. Porque eu acho que nem tem a resposta disso, né? Deixa eu ver. Página 37. Tem sim. É para copiar o que o senhor está escrevendo agora. Isso é uma questão do livro, né? Isso aí é uma questão do livro. Eu escrevi exatamente como está no livro. Se você quiser copiar depois, não tem problema não. E aí, pessoas? Deixa eu escolher aqui alguém aleatoriamente. Isabelle, me diz o número aí. De 1 a 34. Diz o número aí, de 1 a 34. Rápido. 17. Não, de 3. Quanto? Oi? De 1 Qual até foi o 3 ou até 34? Não, de 2 até 30. Não, pera. Pera que eu buguei. De 3 a 36, pronto. 3 a 36. 7. Beleza. 3, 4, 5, 6, 7. Ah, aí tá aí. Cristier, você foi sorteado pela Elizabeth. Agradeço a ela. E aí, quais você acha que são? Meu Que não Deus, o são, povo né? vai me matar. Eu sinto muito. Caramba, Christian, foi zicado, mano. Ah, e aí, Cristian? Agora, Christian, responde que eu sei que tu tá online, moleque. É, pois é, tá aqui, tá aí, né? Tchururu. Ah, tô esperando. Não manda mensagem pra ele, não. Cadê a musiquinha triste de Naruto pra tocar quando a gente precisa dela? Fala outro número. Bacana esse moço, né? O quê? Não, agora eu vou falar, deixa eu escolher outra pessoa, peraí. Cadê o Igor? Igor, falei o número. Quê? Vocês estão muito devagar, cara. Ai, professor, ai, tá fácil. Qual é o número? Eu sei que tá fácil. Eu já disse. Qual é o número, né? Oi, é só um número, rápido. Raiz quadrada de mil. Não, de 3. Ah, tá ótimo, beleza. A raiz quadrada de quanto? Menos 1. Não é pra você responder, é pra você dizer um número. De 3 a 39. Ai, meu Deus. Agora que eu entendi, eu tava vendo a questão aqui.
Eita. Vamos, Igor, um número, rápido. Pera aí, não entendi. Pra falar o quê? Nossa. Eu já tava dormindo. Qualquer número de 3 a 39, por favor. Ah, 10, eu acho. Vai 10. 10, né? Beleza, vamos lá. Nem pra cair nessa bad. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, quem foi sorteada dessa vez foi a Elisa. E aí, Elisa, diz um bom dia aí pra gente. Bom dia, Tudo bom? eu acho. E aí, você conseguiu resolver? Assim, né? Tava tudo bom, né? Até a gente ser sorteado. Só isso. Quando Sim, eu a vida faz, tá eu muito consigo. boa. Ai, mas ser sorteada é muito bacana. Menos quando é na aula de matemática, né? Não, mas é sério, eu tô falando sério. Eu quero saber se você conseguiu. Eu só quero saber isso. Você conseguiu entender? A maioria. Beleza, tá bom. Então, quais você acha que são os resultados aí? As respostas da questão. Vamos interagir um pouquinho com todo mundo. Tururu. Olha só, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. A pergunta é, deixa eu passar este negócio aqui. Quantas das expressões seguintes não são definidas? Não são definidas. Prestem atenção nisso. No conjunto dos números reais. Então, a resposta é quantas, né? Você vai dizer se são só uma, se são duas, três, se todas elas não estão definidas, por exemplo. Mas o que significa não estar definida, gente? Como a gente falou na aula, não estar definida significa que você não pode calcular. Tem como resolver. Significa que você não tem como calcular. E só existe um caso em que a gente não tem como calcular. A gente falou dele hoje. É um caso em que acontecem duas coisinhas aí. Aí você tem que pensar quais são essas duas coisinhas. Então, você vai falar alguma coisa, Elisa? Não. Tá, então me diz um número. Qualquer número. De 3 a 36. 39. Meu Deus do céu. Se alguém me matar. Não. Ah, faz parte, né? 16. Beleza, você era o 10, né? 13, não, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Putz. Agora foi a Giovana. A Giovana Saldanha. Você tá aí? Misericórdia. E aí, você conseguiu entender? Professor, não sei, olha. Eu acho que é a... Não, eu não tô perguntando a resposta, calma. Eu quero saber se você conseguiu entender o conteúdo. Mais ou menos. Tá bom. E o que você não conseguiu entender? Me fala, vai. Pode falar. Tá, deixa eu ver aqui. Eita, Deus. Calma, gente, eu só quero saber como vocês estão, tá? Não quero que ninguém saiba tudo já. Até porque a gente estuda para aprender, né? Por favor. Ah, professor, não entendi não essa parte. Qual parte? De... Essa. Tá, então eu vou fazer um apanhado de novo do que a gente estudou hoje. Aí eu vou perguntar para alguém de novo, tá? Ai, professor, eu aqui esperando meu número e ninguém chamou meu número. Meu Deus, deixa logo a Ana responder. É que eu falo logo, garoto. Essa mina vai arrombar a casa do professor e vai bater nele aí. Fala, qual é o teu número? Fala logo, menino. Sabe o teu número? Não sei meu número. Não, fala aí pra gente. Qual você acha que são? Olhando, a Letícia até saiu. Meu Deus, ficou até com medo e foi embora. Não saiam, por favor. Fala aí pra gente. A resposta? Não. Alguém tava falando que sabe a resposta aí. Quem é? É a Ana. Ah, tá. Ela saiu? Não, sei não. Ah, tá. Então fala aí pra gente. Fala agora. É a raiz quarta de menos 16.
E Só são ela? duas, na verdade. Não, é esse menos um. Acho que é a raiz. Isso, muito bom, isso mesmo, parabéns. Então, olha só, gente, não se sintam acanhados, eu vou já explicar por que as respostas são essas. Mas olha só, como a pergunta é quantas das expressões, você vai escrever assim, ó. Duas delas não estão definidas. Definidas. Nos números reais. Só para escrever bonitinho, tá, gente? Você poderia só dizer que são duas e pronto. E elas são elas. A primeira é a raiz quadrada de menos 1. E a segunda, raiz quarta de menos 16. E aí, gente, novamente, este assunto é muito importante para a vida de vocês, se não fazem ideia, principalmente para a vida do ensino médio. Depois que vocês forem para outra área, vocês podem esquecer à vontade, tá? Mas, por enquanto, o negócio é realmente complicado. Então, olha só, eu vou explicar. Não se esqueça de fazer a 2, a 3, a 4 e a 5, tá? Mas eu vou novamente fazer um apanhado rapidinho do que a gente estudou. Olha só. A gente está estudando radiciação. Quando você começa a estudar radiciação, ela aparece pela primeira vez lá no 6º ano. No 6º? No 6º, depois de potenciação. Só que o que acontece? Quando a gente estuda lá no 6º ano, a gente estuda só números bonitinhos. A gente estuda raiz quadrada de 4, raiz quadrada de 16, só número pequeno assim. Raiz cúbica de 8, só número pequeno, só número positivo, que é só para vocês entenderem lá no início. Só que como a gente está no 9º ano, né, gente, o negócio realmente já ficou um pouco mais complicado. Então, fora o fato de vocês saberem como se calcular a raiz, vocês têm que saber que às vezes acontece uma coisa ou outra que dá para você calcular e não dá. Então, para vocês, o negócio já é um pouquinho mais específico, já é mais técnico. Então, o que acontece, gente? A nossa aula de hoje, no fim das contas, é quando você pode calcular uma raiz e quando você não pode. É isso que eu quero que vocês entendam aqui agora. Então, olha só. A gente parte dessa simbologia aqui, ó. Nós temos o símbolozinho de raiz, né, que a gente chama de radical, o número dentro, que a gente chama de radicando, e o número N, aqui é o número chamado de índice. E aí, a gente tem duas possibilidades para esse índice aqui. Assim como qualquer outro número, né? Ou ele é número par, ou ele é número ímpar. É isso que eu quero que vocês percebam. Esse N aqui ou é par ou é ímpar. E detalhe, tem que ser maior do que 2, tá? Então, se ele for par, ou seja, se for 2, 4, 6, 8, 10, etc., você vai poder calcular a raiz com uma pequena restrição. A restrição é que o número de dentro, este número A aqui, tem que ser o número positivo. Aqui. A gente tem aqui vários exemplos em que o índice, o N, né, é par. Aqui tem o 2, aqui tem o 2 também, aqui tem o 6, aqui tem o 8, e lá na frente aparece o 10, enfim, dá para calcular. Só que só dá para calcular quando o número aqui de dentro for um número positivo. Aqui, ó, 49 é positivo, tá? Para quem não sabe, 27,04 também é positivo. 729 também, e 256 também. Os 4 aqui são positivos, são exemplos do livro, tá? E é por isso que você pode calcular os 4. Depois, a gente tem um caso em que o A é um número negativo. Lembrando que isso aqui é levando em consideração que o N é par, tá? A gente se o N for par, o A pode ser positivo ou pode ser negativo. E aí, se ele for negativo, não tem como você calcular. Não está definido, não existe. Como você entender? Não tem. Todos esses aqui são negativos e não tem como você calcular. Lembrando que é quando o índice é par, tá? Aqui, ó, raiz quadrada de menos 4 não dá. Raiz quarta de menos 16 também não dá. Raiz oitava de 256 também não dá. Raiz quarta de menos 81 não dá também. Raiz sexta de menos 1 não dá. E aí, gente, qualquer número par, se for negativo dentro da raiz, não pode. Mas tem que levar em consideração também este pequeno detalhe aqui que está descrito no livro. Isso aqui é uma coisa, quando o menos está dentro da raiz, isto aqui é outra coisa.
que eu não vou focar nisso agora de novo, porque a gente já falou sobre. Mas uma dá para calcular, no caso, esta aqui dá para calcular, e esta aqui não dá para calcular. Por quê? Porque aqui é par e aqui é negativo. Tá? E aí depois, a gente falou primeiro, no caso do número n, que é o número que está aqui em cima, o índice ser par. E aí, quando o número aqui de dentro for negativo, não dá para calcular. E o segundo caso é o caso em que o número n é o número ímpar. Tá aqui, ó, ímpar. Ou seja, quando o índice for número ímpar, aí vai ser raiz cúbica, raiz quinta, raiz sétima, raiz nona, raiz 11ª. E aí não tem como, aí realmente dá para calcular, independente do que seja. Se for positivo aqui dentro dá para calcular, se for negativo dá para calcular, então não tem restrição. Quando for ímpar você calcula de qualquer jeito. E aí, se você não lembrar como é que se calcula essas coisas, você vê a aula de novo lá no YouTube, que a gente falou de novo. Aliás, você vai ver de novo. E aí, a última observação lá do livro é que, dependente de qual seja o índice, raiz de zero sempre vai ser zero. Aí, colocou até um número bem grande aqui, para vocês entenderem que o número sempre vai ser zero. E aí, gente, cadê a atividade? Onde eu coloquei ela? Tá aqui. Olha só, a pergunta da atividade que eu coloquei aqui é: quantas das expressões seguintes não são definidas no conjunto dos números reais? Ou seja, para você responder isso, você precisa saber essas coisas, essas três coisas que a gente falou hoje. Eu vou até colocar um resuminho aqui, para vocês baterem um print aí. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa. Professor, meu PC tinha bugado, botei no celular agora. Assiste papo. Ai, caramba. Tá bom, beleza. Pera aí, gente, rapidinho. Não, deixa eu apagar isso aqui. Finge que a gente não escreveu nada disso aqui, não. Não. Todo mundo se fingindo de leso aí. A gente não escreveu nada disso. Eu vou escrever o resuminho aqui da aula de hoje aí. Vocês batem um print e colocam aí no caderno de vocês. Consideremos, ou considere só. Considere este negocinho aqui, ó. Raiz de um número A e o índice é N. E aí nós temos duas coisas podem acontecer. Duas coisas podem acontecer em relação a N. Peraí, deixa eu colocar isso direito. Em relação ao índice N. A primeira coisa é par. E a segunda coisa... Eita. N é ímpar. São as duas coisas que podem acontecer, né, gente? Ou o número é par ou o número é ímpar. Não tem como, não tem outra coisa, não. E aí, se o N for par e... Deixa eu diminuir aqui para poder caber. Ah, não precisa, peraí. Tá. Se o N for par e o A for positivo... E A for positivo, lembra que esse A aqui é o número lá de dentro, tá? Esse número aqui, ó, bem aqui. Que a gente costuma colocar assim, A maior que zero. Então, podemos calcular a raiz. A gente viu vários exemplos hoje. E se o A for negativo, a gente costuma colocar A menor que zero. Então, a raiz não está definida nos reais. O que significa, em outras palavras, gente, que nós não podemos calcular. Calculá-la. Eita, agora ficou de calcular. Eu acho que é assim, calculá-la. Ficou estranho, né? Não podemos calcular. Calcular. Deixa assim. E aí, gente, no caso, isso aí é para quando o N for par, tá? E caso o N seja ímpar, independente se... independente de A ser positivo
negativo, tem que poder calcular a raiz. Bom, esse é o resumão da aula de hoje. Tchururu. Então escrevam isso aí, que é porque isso que eu quero que vocês entendam. A gente considera esta raiz aqui. E aí duas coisas podem acontecer em relação ao índice N. Se ele for par, aí a gente tem que analisar se o A é positivo ou negativo. E se o N for ímpar, aí você vai poder calcular sempre. Professor, Oi, pode falar. puxa um pouquinho a sua tela. Oi, quê? Tipo, afasta, puxa um pouquinho para a letra ficar menor. Assim. Vou dar um zoom aqui, tirar um pouquinho. Já. Já? Beleza, então olha só, gente, tendo este resuminho, eu vou até deixar assim, tendo este resuminho em mente, que eu vou colocar aí para cá, para a gente não confundir o que é colocar o resuminho para cá, senão. Vamos analisar cada uma dessas raízes aqui para ver se elas sabem. Olha só, a primeira aqui, essa aqui, ó, raiz cúbica de menos 8. Respondam aí para mim, gente, o N é ímpar ou par? Ímpar. Ímpar, então a gente está se tratando deste segundo caso aqui, ó. N é ímpar. E aí, gente, se você ler aí no segundo caso, independente do A ser positivo ou negativo, a gente pode calcular a raiz. Ou seja, esta primeira raiz aqui pode ser calculada. Perceba que eu não estou pedindo, e a questão também não, para vocês calcularem. A gente está perguntando quais podem ser calculadas. Então, essa primeira pode. Vou até colocar aqui um negocinho azul. Essa pode. Essa aqui agora, ó. E aí, gente, o N é ímpar ou é par? Ímpar também, né? Que é o número aqui de cima. Quando eu falo N, é o número aqui de cima, ó. Tá aqui, ó. O N é ímpar. E, novamente, independente do número de dentro ser positivo ou negativo, sempre podemos calcular a raiz. Ou seja, esse aqui também pode ser calculado. Não é para calcular, é só para saber se pode. Também pode. Esta aqui, ó, raiz quadrada de menos 1. E aí, gente, o N que tá bem aqui é o número 2, tá? Não aparece, mas é o 2. É par ou é ímpar, gente? É par, mas com número negativo. Isso, é par, mas é com número negativo. Professor, que número negativo? Tá aqui, ó, menos 1. Então, o que você tem que ler é esta parte aqui, ó. Se o N for par, né, e o A for negativo, então a raiz não está definida nos números reais. Ou seja, não podemos calcular. Significa que esta aqui não pode ser calculada. Já dá um riscão nela. Deixa eu de novo, peraí, pronto. Riscão, riscão. Essa aqui agora, ó, raiz décima de 1. Vamos analisar de novo. O N é par ou é ímpar, gente? Par, né? Que é o número 10. 10 é par, para quem não sabe. 10 é 2 vezes 5. E aí, então, se ele é par, o que a gente tem que ver? Se o número de dentro é positivo ou se o número de dentro é negativo. E aí, gente, o número de dentro é positivo ou negativo? Positivo. Positivo. Então, podemos calcular a raiz. Vamos calcular? Não, não vamos. Mas a gente pode. Então, a gente vai colocar aqui o certinho. Próximo, essa aqui agora, ó. E aí, raiz quarta de menos 16. O N é par ou é ímpar? É par, mas com número negativo de novo. Isso, é par, muito bom. É par, só que o número de dentro é negativo, então é este aqui, ó. Se o número for negativo, então a raiz não está definida nos reais, ou seja, não podemos calcular. Esta aqui também não pode. E a última, raiz cúbica de menos 125. E aí, gente, o N é par ou é ímpar? Ímpar. Ímpar. Tá, então, independente de o A ser positivo ou negativo, sempre podemos calcular a raiz, no caso que o N é ímpar. Então, esta aqui também pode. Então, novamente, respondendo a questão, quantas das expressões seguintes não são definidas? São duas delas. Quais são elas? Raiz quadrada de menos 1 e raiz quarta de menos 16.
Esta é a resposta da nossa questão. E aí, gente, deu para entender melhor agora o negócio? Sim. Aham. Giovana, tá por aí ainda? Sim. Deu para entender agora? Nem Giovana. Alguém tá com alguma dúvida? Na verdade, eu acho que a gente nem vai iniciar o... Beleza, tá bom. Eu acho que a gente nem vai iniciar outro assunto hoje, porque não vai dar tempo. Tem 8 minutos de aula, então é melhor nem começar para não deixar... No caso, então, quando o número de baixo for negativo e o de cima for um número par, a gente não pode calcular. É, exatamente isso. Esse é o negócio. Então, gente, esta partezinha aqui é o resumo da aula, essa é a parte mais importante. É isso que eu quero que vocês tenham na cabeça, tá? Porque é isso que vai influenciar daqui para frente. A partir de agora, isso vai ser importante. Todas as vezes que você vê uma raiz, você precisa primeiro, antes olhou para ela, você precisa saber se dá para você calcular. Porque às vezes você perde tempo tentando calcular uma coisa que não pode ser calculada. Então, se você sabe que não pode, pronto, não vai calcular. Aí, do momento que você olhou, fez essa análise aí, sabe que pode, aí sim, aí você tem que ter o negócio, o trabalho de calcular, né? Mas se você olhou, viu que o expoente é par, e o número de baixo é negativo, não tem como calcular e acabou. Não tem e pronto. É isso que eu quero que vocês entendam. Deixa eu ver aqui uma coisa. Vamos resolver a segunda também? Dá pra gente resolver a segunda rapidinho. Deixa eu escrever ela aqui. Aí vocês tiram... Não, vocês resolvem a primeira e a segunda, tá? Quando vocês forem fazer, aí copiem a primeira e a segunda também. Deixa tudo bonitinho. Questão 2. 2. Quais dos números a seguir... Esse tem aí, tá errado no livro, tá? Não tem acento há muito tempo já. Raiz quadrada definida no conjunto. Não vou colocar esse R, dos números reais. Pronto. Temos 1, 2, A, B, C, 1, 2, 3, são 9. 1, 2, 3. Letra A é 36. Letra B é menos 64. Letra C é menos 81. E F. Letra D, 144. Vai copiar agora, professor? Copia depois. Tá no livro isso aí, gente. Eu tô copiando isso do livro. G. Ah, tá. Pra entregar semana que vem, né? Pessoal? Sim. Eu tô só ajudando vocês a resolverem 2 questões, tá? As outras 3 são com vocês. Mas copiem essa também, pra ficar bonito o negócio. G. 100. Menos 9. 25. Vou deixar vocês pensarem um pouquinho. A gente tem 5 minutos aí. A pergunta é: quais dos números a seguir tem raiz? Olha, o que foi esse negócio aqui? É 25. Quem te acha isso? Espera aí. Pronto. Quais dos números a seguir tem raiz quadrada? Raiz quadrada, a gente tem que saber o que é raiz quadrada, tá? Definida no conjunto dos números de reais. E aí? Alguém não entendeu a pergunta? Eu sei, eu acho. Raiz quadrada, gente, para quem não sabe, é raiz. E aqui tem o 2. Mas o 2 não precisa aparecer. Então, no fim das contas, é só isso aqui, raiz quadrada. Aí, o que você tem que fazer para você resolver? Você vai analisar a letra da letra. Simples. Aí, você vai na letra A. Você vê, será que dá para calcular a raiz quadrada de 36? Dá. Será que dá para calcular? A questão não está perguntando o resultado, viu, gente? A questão não quer que você calcule. Está perguntando se você pode calcular. Aí, para você calcular, para você saber se você pode, novamente você vai pensar nisso aqui. O N ímpar, parará, parará, parará. Aí você vê se dá para calcular. Letra B, raiz quadrada de menos 64. Tem que ver de novo se dá para calcular. Se o N é par, se o N é ímpar. Se bem que, na verdade, nem dá para você pensar no N par ou N ímpar, né? Todas é raiz quadrada, todos o N é par. Nossa.
Aí, letra C, raiz quadrada de menos 81. Aí você Dá. vê se dá para calcular ou não dá. Dá para calcular? Não sei. Dá. Eles estão dizendo que dá, né? Então tá bom. Aí a próxima é raiz quadrada de 144. Vê se dá para calcular. Dá ou não dá? Não sei, vê aí. Próxima, raiz quadrada de 10, letra I. Dá para calcular? Não sei. Letra F, raiz quadrada de menos 4. Dá para calcular? Não sei, vê aí. A próxima, letra G, raiz quadrada de 100. Será que dá para calcular? Não sei. Dá. Raiz quadrada de menos 9. Será que dá para calcular? Não sei. E a última, raiz quadrada de 25. Será que dá para calcular? Não sei. Aí você vai fazer assim, gente. Eu vou ajudar vocês na hora de resolver, tá? Como eu já falei, você vai analisando letra por letra. Acho que der para você resolver, você vai escrever assim. Você vai colocar, por exemplo, letra A. Só fazer a letra A, tá? Raiz quadrada de 36. Raiz quadrada de 36 dá para calcular, gente. Por quê? Porque o índice é par e o número aqui que ímpar, garoto. É positivo. Tá aqui, ó. É este caso aqui. Dá para calcular a raiz. Aí você tem que ver aí quanto é que é raiz de 36, tem que pensar no número que multiplicado com i mesmo dá 36. E depois de muita dor na cabeça, você descobre que o número é 6. Então, pronto, essa aqui vai ser a resposta da letra A. Você vai colocar assim. Raiz quadrada de 36 é igual a 6. Aí, oi, pode falar. Basicamente, todos esses números, tipo B, C, F, G, como são negativos, não vai dar pra calcular, né? Porque é par. Negativo. Onde que é negativo? Mas sim, é exatamente isso, tá certo. É isso mesmo que você acabou de falar. Você tem que ver aí quais são os positivos, quais são negativos, caso a caso, mas é isso aí, a resposta é exatamente essa. E aí, gente, quando você vê que não dá para calcular, que é este caso aqui, ó, é o único que não dá para calcular, esse aqui, ó. Aí você vai escrever assim. Desse jeito aqui, bonitinho. A raiz quadrada de tal número, de tararara, um certo número aí, vou colocar asterisco, não está definida os números reais. Faz bonitinho isso aí, gente. Escreve bonito. Posso só botar o símbolo lá do E, piscado com R? Pode também, ou você coloca um número assim, ó. Finge que tem aqui um menos 1000. Aí você coloca assim, menos 1000, raiz quadrada de menos 1000. Não está definida, né? Não pertence aos números reais. É a mesma coisa, tá? Está escrito em cima, só está por extenso. Mas aqui embaixo está escrito a mesma coisa. Alguma dúvida, gente? Vocês têm 10 segundos aí para perguntar alguma coisa. Não. Já pegou a aula? Não. Então é isso, gente. Melhor pergunta. Hoje eu vou interromper a gravação. É isso.